Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos, da parte do nosso bom Deus. Vamos dar início ao nosso culto vespertino para a honra e a glória do seu nome. Vamos orar. Senhor Deus, te somos gratos, ó Pai, por tu nos permitir, nos dar meios, Senhor, de nos reunirmos e mantermos a nossa comunhão, mesmo que de forma online. Pedimos a tua direção essa noite, Senhor, em toda a liturgia, em cada cântico que será ministrado e, sobretudo, Senhor, rogar a Ti que Tu fales conosco por meio da Tua palavra. É dessa forma que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler dos versículos 26 ao versículo 30. Mateus 26, do 26 ao 30. E assim afirma a palavra do nosso Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aqui, meus irmãos, vamos louvar a Deus com um hino de adoração do nosso inário. Hino 02, hino de número 2, reverência. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a Amém. Glorificado seja o nosso Senhor. Vamos ao nosso momento de confissão. A leitura se encontra no nosso boletim, mas nós vamos ler a primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 1 a 6, e em seguida estaremos lendo Atos 10, 43. Iniciemos então pela primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. E afirma: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar, como ele andou. Agora, Atos 10, 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Este é um momento que nós reservamos em nosso culto para clamar ao Senhor pelas suas misericórdias, clamar a Deus para que Ele derrame as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Entregue nesse momento todo o teu coração ao Senhor. Clame a Ele pelas suas misericórdias e pelo seu perdão, para que assim você e eu também, que clamarei a Ele aqui,
possamos estar diante da sua presença da forma como convém. Vamos orar. Senhor, somos gratos pelo teu privilégio, pelo privilégio que tu nos dá, Senhor, de sermos teus filhos, de termos sido escolhidos por ti desde a eternidade. E por essa escolha, Senhor, nos dá a graça e o privilégio de podermos adentrar na tua presença e, sobretudo, na tua presença, clamar a ti por perdão. Senhor, como nós somos necessitados disso. Como nós precisamos, Senhor, do teu perdão sobre as nossas vidas. E nós te rogamos, ó Pai, porque diariamente e constantemente, às vezes intencionalmente ou não, nós pecamos contra ti. Nós erramos perante aquilo que tu nos ordena pela tua palavra. E em nós mesmos, Senhor, não temos forças, ó Pai, para eliminar o nosso pecado. Não temos força nem autoridade para perdoarmos a nós mesmos. E não há homem na terra que possa nos perdoar, Senhor, mas só ti. Só tu, ó Pai, que tens todo o poder, que é o Criador dos céus e da terra, que é o nosso Criador e conhece o mais íntimo do nosso ser. Só tu, ó Pai, pode perdoar os nossos pecados. E nessa hora depositamos, Senhor, diante de ti, tudo aquilo que temos sido falhos em nossos pensamentos, em nossos atos, em nossas omissões. Seja em locais ou coisas que fizemos de forma inapropriada, ou seja por pensamentos indevidos que tivemos, ou até aquelas palavras que emitimos, Senhor, que não convém a um servo teu. Seja qual for, Senhor, o nosso pecado, sonda, Senhor, o nosso coração, sonda o mais íntimo do nosso ser, e nos dar a graça de recebermos mais uma vez a tua misericórdia, para assim podermos entoar louvores, que assim podermos adorar e agradecer o teu santo nome, Senhor, de forma mais plena, para assim podermos estar na tua presença, Senhor. É dessa forma que nós te oramos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos? E na confiança e na certeza de que nós fomos perdoados pelo nosso Deus, vamos agora continuar a adoração ao nosso Deus por meio de hinos. Eu gostaria de louvar ao Senhor por meio de 2 hinos. 2 hinos que, não diferente dos outros dias, mas de uma forma mais especial, são hinos voltados para a ação da cruz de Cristo sobre as nossas vidas. Sei que essa semana, nós temos essa Semana Santa, que, independente de ter sido um feriado ou não criado pelo catolicismo, nos faz relembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Nos faz relembrar da obra que Deus fez por nós por meio do seu Filho. E diante disso, vamos louvar o nosso Deus com esses 2 hinos. Eu olho para a cruz eu vou, do seu poder participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
graça recebi. Por tua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Louvado seja o nosso Deus, que quebrantou o nosso coração através do derramar do seu sangue naquela cruz. E vamos continuar, dando continuidade ao louvor, dizendo a forma como ele nos salvou, que foi com seu sangue puro derramado naquela cruz. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum valor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim e me salvou. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum valor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou.
Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim e me salvou. Foi assim e me salvou. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, vamos agora passar para o nosso momento de reflexão, para a pregação do Evangelho. E vamos então abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 22. Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo de número 14. Mateus 22, versículo 1 ao versículo 14. Assim afirma a palavra do Senhor. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então, disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não fazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Senhor Deus, te rogamos mais uma vez, Senhor, a tua presença para conosco. Orienta-nos, Senhor, durante a exposição da palavra, que cada mente que ouvirá essa mensagem esteja disposta a te ouvir e compreender as lições aqui trazidas por ti. É dessa forma que nós te oramos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Após 430 anos no exílio, Deus, por meio de um homem chamado Moisés, ele dá início ao processo de libertação do seu povo. Entre idas e vindas, por vezes permitindo e outras vezes retrocedendo na sua permissão, Faraó e seu reino são acometidos pelo poder de Deus através de pragas. Até que Deus anuncia sua última praga sobre aquele povo, uma que dará cabo dos primogênitos daquele reino. Neste dia, o povo de Deus ele deveria marcar suas casas com o sangue de um cordeiro, para que, quando a destruição de Deus passasse por elas, eles não fossem atingidos. E uma das instruções do Senhor foi essa: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrais por estatuto perpétuo. Eis, meus irmãos, a origem da Páscoa. Anos depois, nós vemos na narrativa bíblica Cristo celebrando a Páscoa com seus discípulos. E na ocasião, ele diz as seguintes palavras: após tomar um cálice em suas mãos, e tendo dado graças, ele deu o cálice aos seus discípulos e disse: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos
para a remissão dos pecados. E com estas palavras, Cristo ele vai dar início à Páscoa da nova aliança. Talvez eles não tivessem entendido naquele momento o que aquilo significava. Mas após a sua morte e após a sua ressurreição, eles certamente entenderam. Entenderam que da mesma forma como o sangue dos cordeiros que foram imolados lá no Antigo Testamento salvou o povo da ira de Deus, o seu sangue, sangue de Cristo, salvou a eles e a todos aqueles que crescem em seu nome durante a história. É por isso que em Hebreus capítulo 10, versículos 12 e 13, é dito: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Assim, se o dia que Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito deve ser celebrado e deve ser como memorial, ainda mais a morte de Cristo deve ser celebrada. Porque ele não nos livrou apenas de um povo, de uma nação, mas ele nos livrou da escravidão do pecado e da ira de Deus. E ainda os cordeiros do Antigo Testamento continuaram mortos, enquanto Cristo, o nosso cordeiro, ele ressuscitou. E todos os anos o mundo ele é convidado a participar dessa alegria. Mas é interessante que nem sempre eles aceitam seu convite, preferindo chocolates, ovos e coelhos, ao invés da cruz e do sangue de Cristo derramado em favor daqueles que são seus. E a rejeição a esse convite é o assunto do nosso texto. Essa rejeição, meus irmãos, ela é antiga. Lembre-se que Mateus ele faz questão de tentar convencer os judeus de que Cristo era o Messias que haveria de vir. Mas mesmo assim, Mateus ele também faz questão de registrar no seu evangelho a oposição de muitos judeus contra Jesus. Jesus estava ensinando no templo nesse momento. E você vai perceber que Jesus ele é questionado pelos principais sacerdotes e anciãos sobre com que autoridade ele estava realizando as suas ações. E ele disse que eles só teriam essa resposta se antes eles dissessem a ele de onde vinha a autoridade de João Batista. Eles, temerosos pelo povo, ou até de reconhecer que João Batista tinha uma autoridade da parte de Deus, ficaram sem resposta. E então, em seguida, Jesus Cristo ele conta 3 parábolas. Ele vai contar a parábola dos 2 filhos, que está no capítulo 21, versículos 28 a 32. A parábola dos lavradores maus, que está ainda no capítulo 21, versículos 33 a 46. E a parábola das bodas, que é o nosso texto, que está no capítulo 22, versículos de 1 a 14. Onde ele adverte com essas parábolas sobre a necessidade de fazer a vontade de Pai, sobre as consequências de rejeitarem o convite do Senhor através do seu Filho, e sobre o fato de se negarem a alegrar-se nas bodas do Filho do Rei. Diante disso, Cristo ele nos alerta para atitudes de rejeição ao convite do Senhor, que podem acontecer na vida das pessoas. Não se engane que não são apenas coelhos e doces que nos fazem rejeitar esse convite, que fazem com que as pessoas rejeitem esse convite. E esse é o tema que eu gostaria de tratar com vocês essa noite, rejeitando o convite do Senhor. E de que formas se pode rejeitar esse convite? Esta parábola vai apresentar aqui 3 atitudes que mostram rejeição ao convite do Senhor, e que são muito comuns também em nossa época. Veja que a primeira atitude que ele mostra aqui é a atitude do desinteresse. Nós vemos isso aqui dos versículos 1 ao versículo 3. De novo, versículo 1, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Veja então que agora ele vai começar a narrativa da sua parábola. E aqui ele usa um rei, diferente da parábola anterior. Verifique lá, por favor, que se trata de um homem que cultivava uma vinha. Se antes nós contemplávamos a humildade de um agricultor, agora nós vamos contemplar a supremacia de um rei.
Isso é importante, porque nos mostra que não importa a forma como Deus ele se apresenta a nós, ou como uma ovelha, ou como um leão, como um plantador de vinha, ou como um rei. Nós devemos manifestar atitudes que honrem e dignifiquem ao Senhor. Não podemos tratar o nosso Senhor como fizeram os doutores da lei, que o trataram pelo que estavam vendo, por aquilo que era perceptível aos seus olhos, mesmo com tantos sinais que eles atestaram. O que deve importar para nós é o ser de Deus, são seus atributos, são as suas qualidades, a sua característica, a sua natureza. E são as suas qualidades que nos são apresentadas aqui. Veja que no versículo 3 é dito que ele enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram ir. Alguém já disse, um dos estudiosos da Bíblia, que era costume naqueles dias os convites serem entregues em mãos. Parece muito com o costume que nós temos, talvez não agora por causa da pandemia, mas geralmente quando você tem um convite para um casamento, o casal que vai se casar, o noivo, eles fazem questão de entregar o convite em mãos. Hoje em dia está mais tecnológico, às vezes a gente manda de forma até online, né? Mas esse é um costume também daquela época. E os convidados, eles eram relembrados do acontecimento no dia da festa. Eles recebiam o convite e ainda no dia, aquele que convidou fazia questão de relembrar, de mandar uma mensagem ali, talvez hoje pelo Zap, né, de que aquele dia era o dia da festa para que eles não esquecessem. E um criado ainda era mandado para escoltar os convidados até a festa. Eles foram, então, convidados, e o rei fez questão, no dia da festa, de avisá-los que tudo estava pronto. De que não se preocupassem também com os perigos que poderiam acontecer no caminho. Que não se preocupassem com qualquer empecilho que pudesse acontecer, porque os seus servos os escoltariam até aquela festa, até aquelas bodas, até o casamento. Mas a parábola narra que simplesmente eles disseram não. Eles não quiseram ir. Eles não tinham interesse. Eles estavam desinteressados naquele casamento. Aquilo não importava para eles. E talvez ao falar em termos de uma festa, você talvez esteja pensando, né? Como pode eles não quererem participar de um casamento? Um casamento do rei que fez questão de convidá-los. Eles estão loucos, eles não têm noção do que eles estão fazendo. O rei deu àqueles homens uma oportunidade única de participarem da boda dos seus filhos. E o rei, ele não poupou esforços para que eles se alegrassem junto com ele, junto com seu filho. É interessante que Atos capítulo 17, nós vamos ver Paulo pregando em Atenas. Nós temos ali um discurso de Paulo. E após fazer uma análise na cidade de Atenas, Paulo percebe que há um ícone ali, há uma estátua ao Deus desconhecido. E à luz desse Deus desconhecido, Paulo apresenta o Deus verdadeiro. Ele diz que esse seu Deus é o Deus que criou o mundo, que criou todas as coisas, que tudo existe por causa dele. E faz menção então à ressurreição de Jesus Cristo ali para os atenienses. E os atenienses simplesmente dizem, a respeito disso nós te ouviremos em outro momento. Os atenienses também não mostraram interesse. Não estavam interessados na ressurreição de Cristo. Não estavam interessados no Evangelho de Cristo. Não estavam interessados no convite de Deus por meio do seu Evangelho. Os judeus, na época de Jesus, também não estavam interessados em suas palavras. Assim como os homens dessas parábolas que rejeitaram, não tinham interesse no convite do Senhor, eles também procediam da mesma forma, não tinham interesse no convite do Senhor por meio de Cristo. É comum o entendimento de que isto se referia aos profetas até do Antigo Testamento, que anunciaram a obra de Deus e mesmo assim os judeus não entenderam quem era Cristo. A ideia é mais ou menos a seguinte: para um judeu é como se eles estivessem ouvindo assim: olha, Moisés lhe convidou e você está rejeitando. Isaías está lhe dando o convite.
Jeremias está lhe dando o convite. Os profetas menores do Antigo Testamento estão todos lhes convidando. E vocês não estão manifestando interesse pelo convite que está sendo feito por meio deles. Essa é a ideia aqui. Na mente de um judeu, é o pensamento com relação ali ao Antigo Testamento. E, na verdade, meus irmãos, não deve ser um espanto para nós esse tipo de atitude. De fato, o mundo, ele não quer ouvir o Evangelho. Ele não quer ouvir as palavras de Deus. Nós sabemos muito bem, a própria Bíblia diz isso, que as pessoas que estão no mundo, elas têm como escama nos seus olhos. E é necessário que Cristo, que Deus, tire a escama dos seus olhos para que eles possam reconhecer, para que eles possam aceitar esse convite. Porque, na verdade, essa atitude não parte deles para Deus, mas parte de Deus para eles. Mas, mesmo assim, cabe a cada um de nós anunciar sem medo o Evangelho dessas pessoas. Nós não devemos nos preocupar se elas vão se interessar ou não. É um fato que nós cremos na eleição e nós temos a convicção de que os escolhidos do Senhor, eles vão ouvir o seu Evangelho. Eles vão ouvir a palavra do Senhor. E é nessa convicção que nós devemos manifestar o seu Evangelho àquelas pessoas. Não há, nesse trecho da parábola, nenhuma ação daqueles que foram convidar, talvez de tristeza ou de remorso. Eles estavam cumprindo o objetivo do rei. O rei mandou com que eles pregassem o Evangelho, vamos dizer assim, né? Que eles convidassem aqueles homens, e eles rejeitaram. Eles simplesmente voltaram e anunciaram para o seu senhor até receberam segunda ordem, que é o que nós vamos ter em seguida. Além de não terem interesse, de estarem desinteressados, uma segunda atitude que manifesta a rejeição ao convite do Senhor é a atitude do desprezo. Nós vamos ver isso dos versículos 4 ao versículo 9. Veja o que diz o versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizia aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eu quero que você perceba comigo a atitude desse rei. Aqueles convidados, eles manifestaram desinteresse por aquele casamento, desinteresse por aquela festa. Ele poderia muito bem ter deixado aquelas pessoas de lado, ter simplesmente rejeitado aquelas pessoas. Mas ele insiste com elas. Nós poderíamos até dizer que ele se humilha para demonstrar o seu amor e em como gostaria de compartilhar sua alegria com eles. Foi um amor não correspondido até aquele momento. O que nós vamos perceber aqui, e você deve ter percebido também, é que nós temos aqui o atributo da misericórdia de Deus. Ele insiste, ele vai em busca, ele ama, ele faz tudo para que todos participem da alegria de seu filho. Ele os está relembrando o seu histórico de desprezo aqui. Veja que ele está mostrando todas as oportunidades que eles tiveram para compartilhar da alegria de Deus e não quiseram. Ele insiste exatamente para que aqueles homens, para que aquelas pessoas, elas não tenham desculpa para dizer: não, mas eu não sabia, não, mas eu não fui convidado, não, mas eu não tive oportunidade de poder ter esse convite em mãos para o teu evangelho. Perceba que eles manifestaram alguns tipos de desprezo nos versículos que seguem. Veja, a partir do versículo 5, nós vamos ver essas atitudes de desprezo. Eles, porém, versículo 5, não se importaram em se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Veja que, pela segunda vez, eles não se importaram e se foram. Viraram as costas para os encarregados de lhe convidar e de os escolher e de os escoltar, melhor dizendo, até aquele casamento. 3 atitudes nós vamos perceber aqui que são bem interessantes e chamam a nossa atenção. Veja, uns foram para seus campos. Esses consideraram seus afazeres mais importantes do que alegrar-se com as bodas do filho do rei.
Eles consideraram que trabalhar era muito melhor do que estar numa festa. Talvez como alguns pensamentos que ocorrem hoje, né? Não, mas eu não tenho tempo para festa, eu tenho que trabalhar para poder botar dinheiro, para poder botar as coisas na minha casa, para poder sustentar a minha família. Talvez um tipo de atitude como essa. Outros ainda foram para seus negócios. Eles consideraram as finanças mais importantes. Consideraram que o resultado financeiro estava acima do resultado espiritual. Como isso é semelhante a muitas atitudes que nós vemos hoje. Não, mas eu tenho que trabalhar. Não, mas eu preciso de dinheiro nesse momento. Há uma necessidade financeira no meu lar. E isso é mais importante do que participar desse convite do Senhor, de participar das bodas do Senhor. E ainda outros tiveram uma atitude mais rígida, uma atitude mais dura. Eles agarraram, maltrataram e mataram aqueles servos. Desprezaram aqueles servos a ponto de não reconhecerem o valor de uma vida. Desprezaram a ponto de maltratar aqueles servos. Não consideraram as consequências de seus atos com isso. Eles achavam que simplesmente o rei não se importaria com eles. Achavam que aquilo passaria despercebido. Mas veja o que é que acontece. Versículo 7 afirma que o rei ele ficou irado. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então, ele disse a seus servos ainda, depois da ira do rei, versículo 8, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Eu diria que em oposição a 3 atitudes que eles tiveram, lembre-se que eles foram para seus campos, considerando o trabalho mais importante do que as bodas. Foram para seus negócios, considerando a atividade financeira mais importante do que a alegria nas bodas do filho do rei. E outros tiveram uma atitude mais rígida, agarraram, maltrataram e mataram aqueles servos. Em oposição a essas 3 atitudes, aquele rei ele manifesta também 3 atitudes. Ele manifesta a ira. A ira dele vem sobre aqueles homens. Vem sobre aqueles que eram seus primeiros convidados. Perceba que o rei, ele não vai agir de forma imprópria aqui. Ele poderia zelar por aqueles convidados. Afinal, foram os primeiros convidados que ele chamou. Eram importantes. Eram convidados das bodas de seu filho. Mas ele não fecha a mão para manifestar a sua justiça. Ele não fecha a mão para castigá-los. Perceba que o rei ele é imparcial. Ele manifesta sua ira sobre aquelas pessoas. Não apenas manifesta sua ira, como ele extermina aquelas pessoas. E daí nós vamos perceber que há um limite para a paciência desse rei. A paciência dele não dura para sempre. Ele exerce a sua misericórdia até um determinado ponto. Mas, não havendo resposta, a sua paciência, a sua misericórdia chega ao seu limite. E o resultado é o seu juízo sobre aqueles que não aceitaram. Mas ainda em terceiro lugar, ele tem uma outra atitude, ele substitui. Ele não apenas se ira, ele não apenas extermina, mas ele substitui por outras pessoas. Eu lembro de uma frase bem interessante, né? Ninguém é insubstituível. Eu não sei se você já ouviu essa frase. Talvez ela seja muito comum no ambiente trabalhístico, né? No ambiente do trabalho. É muito comum, né, os patrões dizerem, não, nenhum funcionário é insubstituível. Quando um sair, sempre tem outros querendo trabalhar e que possam até fazer um serviço melhor. É a mesma ideia que está acontecendo aqui, ninguém é insubstituível. Se você não quer se alegrar com Deus, ele chamará outros para se alegrar com ele e certamente ele vai encontrar. Certamente ele vai encontrar pessoas que queiram se alegrar nas bodas do seu filho. Afinal, aqueles a quem ele chama de forma eficaz,
irão até ele. Eu lembro que certo dia eu estava evangelizando com outro seminarista e naquela tarde, foi no período da tarde, nós abordamos um homem. O nome dele era Valdomiro e não é aquele do chapelão, né, que nós vemos na Igreja Mundial. Nós falamos o evangelho para essa pessoa, compartilhamos as boas novas de Jesus com ele, e ele compartilhou conosco que sabia da sua necessidade de ser alcançado por Cristo, mas como nós enfatizamos de que ele deveria aceitar esse convite de Jesus, ele simplesmente respondeu: hoje eu não quero. Eu tenho um outro compromisso agora, não tenho tempo para isso. Ele desprezou a oportunidade que ele teve. Isso não é uma atitude pontual, meus irmãos. Isso não é um caso especial do seu Valdomiro. Isso não é um caso isolado. Quando nós anunciamos o Evangelho de Cristo e mostramos às pessoas a necessidade que elas têm, uma boa parte delas responde dessa mesma forma, com desprezo, com rejeição, e às vezes até maltratando aqueles que estão pregando. Meus irmãos, quantas e quantas vezes eu mesmo, antes de ter sido alcançado por Cristo, não mudei de rua para não ser abordado por um dos cristãos que estavam ali evangelizando. Quantas e quantas vezes eu mesmo não xinguei até às vezes um cristão que me pregava o evangelho. Quantas e quantas vezes eu não rejeitei o convite do Senhor. E talvez essa também tenha sido a sua realidade antes. E você percebe hoje, quando você vai pregar o evangelho às pessoas, essa mesma atitude de desprezo, de rejeição, de maltrato, porque as pessoas também esquecem das consequências que sobrevêm com relação a isso. Essa também foi uma atitude comum dos judeus. Quando nós vamos olhar para a narrativa dos evangelhos, o que é que nós vamos encontrar lá? Desprezo. Eles desprezaram os profetas, eles desprezaram João Batista. Lembre-se que essa foi a própria resposta que motivou ali Jesus, e os fariseus, eles ficaram sem saber o que responder, porque eles não reconheciam a João Batista como vindo da parte do Senhor. E eles também temiam a população que tinha João Batista como vindo da parte de Deus. Eles desprezaram o próprio Cristo, incitando até o povo para que o crucificassem. Mesmo sabendo que esse era o propósito para Cristo veio, nós sabemos da atitude que estava no coração dessas pessoas. Eles rejeitaram ainda os apóstolos. Olhe lá na narrativa de Atos. Enxertada, cheia, plena de perseguição sobre os apóstolos. Como os apóstolos sofreram para pregar o evangelho. Durante a própria história da igreja, e ainda hoje, em muitos locais, o evangelho é desprezado. O convite de Deus através de Cristo é desprezado pelos homens. Hoje não é diferente. Hoje se diz que as igrejas não são essenciais, desprezam a voz de Deus, em muitos locais até perseguem e matam cristãos. Há perseguições não apenas físicas, mas também ideológicas que estão se levantando. Trocam Cristo, por exemplo, e isso não é de hoje, trocam Cristo pelo coelho, o sangue do Redentor por um ovo de chocolate, mas nós devemos nos manter firmes na pregação do Evangelho e mostrar tanto aos nossos filhos, tanto à nossa família, como àqueles à nossa volta, a verdade sobre a Páscoa, a realidade do sangue derramado de Cristo para nos libertar do domínio do pecado, assim como o sangue que estava nas vergas das portas do Antigo Testamento, que livrou o povo de Deus da nação do Egito. Essa é a realidade que nós devemos mostrar. Mas ainda, meus irmãos, nós temos uma terceira atitude que mostra rejeição para o convite do Senhor. E essa atitude é a atitude da desconformidade. De não estar conforme aquela festa, conforme aquelas bodas. Nós vamos ver isso dos versículos 10 ao versículo 14. Versículo 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Veja, a paciência daquele rei se esgotou, nós vimos isso anteriormente. Ele exerceu sua ira sobre aqueles convidados e agora nós vamos enfatizar a parte que ele substitui ele por outras pessoas.
Veja que agora ele não procura, nós poderíamos dizer assim, as pessoas certas, mas ele procura as pessoas que precisam se tornar certas, que precisam se tornar corretas. Agora, os seus convidados não dependem mais de um tipo de postura. Todos estavam ali, bons e maus. Talvez nós possamos dizer que ali tinham pessoas honestas e pessoas desonestas. Nós tínhamos ali pessoas que zelavam pela vida, assim como assassinos. Talvez pessoas educadas e também pessoas que maltratavam pai, mãe, irmãos, amigos, colegas. Aqui, o rei resolveu fazer uma mescla, fazer uma mistura e chamar a todos aqueles que a princípio não faziam parte do seu reino. Ele substituiu todos aqueles que outrora eram considerados dignos por aqueles que à vista do mundo eram considerados indignos. Meus irmãos, o que esta parábola está tratando aqui é do projeto de Deus para o seu povo. Ele fala exatamente da nossa situação. Nós que somos filhos da oliveira brava, que se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, como diz Romanos 11:17. Paulo vai dizer em Romanos que alguns dos ramos foram quebrados. E tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. É isso que esse rei está fazendo aqui. Ele está agora chamando aqueles que a princípio não faziam parte do seu reino e agora está convidando-os para dentro, para que eles se alegrem, já que aqueles primeiros que faziam parte do seu chamado não quiseram, rejeitaram. Mas para isso, eles também precisavam estar em conformidade de atitudes, de postura. Em que sentido eu digo isso? Veja o que aconteceu com um dos convidados do casamento. Versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E nós não precisamos ser expert em cerimonialismo para saber que existem trajes que são apropriados para um casamento e outros que não são apropriados. Quando o rei entrou, ele logo percebeu que aquele homem não trajava as vestes nupciais. Quando ele convidava as pessoas, era um costume da época, ele dispunha as vestes nupciais para cada um dos seus convidados. Alguns comentaristas vão trazer algumas questões bem interessantes sobre essas vestes nupciais, porque com elas ninguém mostra pobreza ou miséria. O que é que acontece aqui? Deus, ele coloca aqueles que ele chamou por último no mesmo nível daquele que ele chamou primeiro. Todos são tratados de forma igual, todos são tratados de forma igualitária. Não existe aqui uma diferença, distinção de nível social, de nível econômico, de status social. Todos têm o mesmo tipo de veste nupcial. Todos estão trazados da mesma forma para aquela festa. Essas vestes, ainda dizem os estudiosos, elas eram imaculadas e brancas como símbolo de alegria e de felicidade. Essas roupas, elas, ainda dizem os comentaristas, eram costume prover roupas para os convidados porque elas eram a garantia que assim todos os presentes eles ficassem com uma aparência uniforme. Todos os que estavam ali, eles deveriam manifestar alegria, felicidade, prazer. E isso era demonstrado tanto pelas vestes que eles tinham, que eles recebiam, como também pelas suas próprias fisionomias, como também pelas suas próprias atitudes. Talvez você esteja questionando, né? Mas por que esse homem não recebeu a veste, não estava vestido com a veste nupcial? O que é que aconteceu? Todos os que iam para a festa não recebiam. O que acontece aqui é que não foi simplesmente o fato dele recusar, dele estar desconforme o padrão. Quando ele fala que a palavra não, há uma nuance aqui. Veja que anteriormente esse não apareceu.
E o primeiro termo, ele simplesmente assinala que ele não estava vestindo a roupa nupcial, a veste nupcial. Mas o segundo não, ele sugere não apenas o fato de não estar com as vestes nupciais, mas que essa sua ação de não vestir aquela roupa foi uma ação intencional, foi uma ação proposital. Logo nós podemos tentar entender aqui, de uma forma, interpretar, de que aquele homem, talvez ele tenha entrado ali de outra forma. Ele tentou entrar de uma forma abrupta ali naquela festa, sem ser convidado propriamente. Talvez tivesse sido um dos que foram convidados primeiro e rejeitando, agora percebendo que não, o que perdeu, ele tentou o outro meio de entrar naquela festa. E por isso ele não recebeu a veste nupcial. E achou, então, que aquele rei ainda teria misericórdia da sua vida e talvez desse a veste ali enquanto ele estava ali dentro. Mas depois que a misericórdia do rei ela se extingue, ela não volta atrás. Ele não volta atrás na sua decisão. É por isso que no versículo 13, nós vamos ver que então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando isso acontece, meus irmãos, quando uma pessoa não está em conformidade com a festa, com as núpcias, ou melhor dizendo, com as bodas do filho do rei, quando uma pessoa não está em conformidade, ele não quer a sua presença naquele local. Ele rejeita a sua presença naquele local. Nós devemos estar em conformidade. Não se trata simplesmente de ir ao casamento, mas estar em conformidade com esse casamento. Existem regras para se vestir, para se comportar. Por isso ele diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Receber um convite quer dizer que você recebeu uma oportunidade de ir, mas não quer dizer simplesmente que você vai entrar, se sentar e se manter lá. Além disso, você deve estar em conformidade. Você deve estar vestido da forma como ele quer que você esteja vestido. Há um padrão de santidade, um padrão de regeneração, um padrão de conversão que é exigido àqueles que fazem parte dessa festa. Certa vez eu ouvi uma notícia de uma educadora física que foi uma festa de casamento. E ela foi com um vestido curto e justo demais para a ocasião. Certamente, você já sabe o que aconteceu. Ela tornou-se o centro das atenções e dos xingamentos de outras convidadas e, sobretudo, ela precisou ser convidada a se retirar daquele local. Aprendemos aqui que o rei ele não quer diferença entre os convidados do casamento. O nosso Deus, ele não está preocupado com posição social, com arrecadação monetária, com a sua conta bancária, com aquilo que possuímos. O único interesse do Senhor é que sejamos alegres na sua presença, que manifestemos unidade em nossa comunhão. Hebreus diz que Deus ele falou de muitas formas e por meio dos profetas, e ainda falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. E perceba que muitos homens eles têm se levantado durante a história para proclamar a ressurreição do seu Filho. Essa parábola ela vai nos conscientizar da rejeição que acontece no convite do Senhor. E que isto não vai mudar. E consciente do que pode acontecer a você diante dessas coisas, consciente de que você pode ver manifestações de desinteresse, que você pode também ser rejeitado, ser maltratado ou até ser morto. Independente disso, você tem um dever de distribuir esse convite a todas as pessoas. Pare com esse receio de que as pessoas não vão se interessar. Lembre-se, meus irmãos, que nós cremos na eleição de Deus, é isso que é pregado na sua palavra.
E isso deve ser uma das maiores motivações que nós temos, que nos dá a certeza de nós termos aqueles que vão ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ter os seus escolhidos que ouvirão a sua voz. Portanto, pregue, fale de Cristo às pessoas. Mostrem a elas a mentira da Páscoa, a mentira dos ovos, a mentira dos coelhos. E mostrem a realidade da Páscoa por meio do sacrifício de Cristo naquela cruz. E ainda você tem o dever de glorificar a Deus por esse dia. Esse dia, assim como o do povo do Egito, ele deve ser um dia como memorial para nós. Independente de ter sido um momento, a Semana Santa, determinada pelo catolicismo, por uma religião, nós devemos ter esse momento, assim como todos os dias da nossa vida, como um memorial, como um momento de celebrar a Deus, a ação que Ele fez por meio dos seus filhos, em nos livrar da ira do seu julgamento. O nosso Cordeiro, ele está vivo e ele intercede por nós. Nós devemos levantar a nossa voz, erguer a nossa voz em louvores ao nosso Deus, pela tamanha obra que Ele fez por meio de Cristo por cada um de nós, por ter derramado o seu sangue imaculado para nos salvar da ira de Deus. E é isso que nós devemos celebrar e demonstrar e externar isso a outras pessoas à nossa volta. O povo de Israel não tinha medo de celebrar essas coisas. Eles seguiam religiosamente essas práticas da Páscoa. Por que nós desprezamos tanto isso? Se nós temos até uma revelação mais plena, nós já temos toda a revelação diante de nós. Nós já sabemos quem é Cristo, nós já sabemos da sua obra, Ele nos alcançou e nós não devemos retroceder, ficar com o pé atrás ou recuar. Nós devemos manifestar a nossa alegria por meio das nossas atitudes, de celebrar ao nosso Senhor pela obra que Ele nos fez. Meus irmãos, já fazem mais de 2000 anos que Cristo celebrou a Páscoa com seus discípulos. Na ocasião, ele disse que aquele era o seu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Ele disse as palavras ao erguer o seu cálice, o cálice do seu sangue. Hoje, meus irmãos, diferente dos discípulos naquele momento, nós entendemos claramente o seu significado. O seu sangue, ele salvou a todo aquele que crê em seu nome durante a história. E todos os anos, o mundo e nós somos convidados a participar dessa alegria. E nós temos a missão de espalhar esse convite por toda a terra. De manifestar esse convite, essa ação de Cristo a toda a terra. Anunciar essa obra que o nosso Senhor fez. Que Deus nos ajude a, mesmo diante das rejeições que nós podemos receber, a manifestar o seu Evangelho. O Evangelho da cruz. O Evangelho de Cristo, que morreu na cruz para nos perdoar dos seus pecados, mas ressuscitou no terceiro dia para atestar ainda mais a certeza da sua obra. Vamos orar, encerrando esse momento. Senhor Deus e Pai, te somos gratos, ó Deus, pela obra do teu Filho realizada naquela cruz. Te louvamos, ó Deus, porque por meio, Senhor, dessa atitude do teu Filho, nós fomos alcançados. E te rogamos, ó Deus, que tu nos ajude, ó Pai, a celebrar por meio de nossas vidas e a proclamar esse Evangelho a todas as nações, aqueles à nossa volta. É dessa forma que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe nesse dia. Que esse final de domingo, e não apenas o final do domingo, mas toda a semana e todos os seus dias, sejam dias em que você use para manifestar a obra do seu Filho. Independente das rejeições que você possa receber ao manifestar, ao declarar esse Evangelho. Não tenha medo,
como nós vimos. Não tenha medo do desprezo, não tenha medo da rejeição. Não tenha medo até de tentarem atentar contra a sua vida. Porque o nosso Cristo, ele ressuscitou. Uma feliz Páscoa para todos, debaixo das bênçãos e da glória do nosso Deus. Amém.